Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 4 da lista de indução magnética do Igor Ken. Nesse exercício ele fala o seguinte, ele fala que tem um ímã, esse aqui, tem um norte aqui, tem um sul aqui, e ele fala que tem um anel de alumínio preso por um fio que é isolante e esse anel ele está oscilando aqui. E aí ele pergunta, né, sobre a oscilação, se ela vai permanecer constante, se ela vai aumentar, se ela vai parar, se ela vai diminuir, e assim vai. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse exercício é pensar que eu estou vendo é, daqui. Então, esse daqui é o meu olho, né? E aí, ó, se ele é daqui, as linhas de campo ali tem que ter este sentido, né? Aqui é o norte e aqui é o sul. E a linha de campo então tem esse sentido. Então, vendo ele por aqui, eu estou vendo as linhas de campo assim, ó. Todas, né, no caso aqui, entrando na folha. Tudo entrando na folha, por uma região ali, certo? E aí o que está acontecendo? Tem um anel, e esse anel ele está ali passando por ali. Então ele está vindo, né, para cá com uma velocidade deste jeito. Né? Então ele está vindo de lá para cá. E aí ele está vindo desse jeito aqui. Então ó, vamos pensar o que vai acontecer. A primeira coisa é, eu vou fazer aqui um tracejado para indicar quando que começa esse campo. Então, a partir do tracejado, a gente sabe que tem campo no sentido entrando na folha. Né? Então, vamos lá. Ele está entrando na folha a partir desse tracejado aqui. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem a nossa anel entrando né, nesse pedacinho aqui. Então, aqui dentro ó, vai começar a ter campo aqui, né, também no sentido entrando na folha. Então, o que está acontecendo aqui? As linhas de campo que está entrando, né, nesse anel, que é uma espira, está aumentando. Isso significa que a gente tem um fluxo que aumenta. Ou seja, a variação do fluxo é maior do que zero. Isso no sentido entrando na folha. Beleza? Então aqui ele vai ter uma corrente induzida de modo a parar esse aumento de fluxo. Se é para parar o aumento de fluxo, ele vai fazer um campo magnético no sentido contrário. Ou seja, o campo induzido lá dentro vai ser saindo da folha. Esse daqui é o induzido. Esse aqui é o induzido. Então vamos pensar aqui o seguinte. Se a nossa esfera está induzindo um campo que é saindo da folha, se a gente fazer a regra da mão direita, como que vai ficar a direção da corrente? Vai ser neste sentido aqui, ó, certo? Só a gente fazer a regra da mão direita, a gente vai saber que ele vai estar neste sentido aqui. Então, ó, vamos pensar o seguinte, nesse pedacinho aqui, ó, então, que eu vou até trocar de cor aqui, ó. Vou pegar um verde que dá pra ver bem. Nesse pedacinho aqui da espira, ó, vamos supor que aqui você pegou um pedacinho da espira. Ele tem o sentido da corrente subindo, né? Ali ele é o que? Ele é subindo. Sentido anti-horário, a corrente aqui ele vai estar subindo. Então você tem uma corrente para cima e um campo, uma corrente, né, que está sentido para cima aqui e um campo para baixo. Se você fazer a regra da mão direita para força, você vai descobrir que naquele pedacinho verde ali, ele vai ter uma força eletromagnética que aponta neste sentido aqui. Mas né, ele está indo para o outro lado, então tem uma força uma força eletromagnética para cá. Uma força elétrica não, é força magnética. Uma força magnética para cá. Se a gente pensa então agora no outro caso, quando ele já está saindo dessa região do campo, então vamos pensar aqui o seguinte, ó, aqui a gente vai ter uma outra coisa.
Por exemplo, a gente tem a nossa espira, certo? E aqui está o nosso tracejado. E ela está vindo neste sentido aqui. A nossa espira está vindo nesse sentido. E aqui dentro é toda a região de campo, certo? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Neste caso, ele está saindo da região de campo, então a gente tem que a variação do fluxo está diminuindo, porque estão saindo linhas de campo de dentro da nossa espira. Né? Ela está diminuindo neste sentido. Então, como a corrente induzida tende a aumentar esse fluxo, né? Por que aumentar? Porque aqui ele está diminuindo, então ele vai tender a aumentar. Se é para aumentar, ele vai gerar um campo que também é no mesmo sentido. Então, para esse caso aqui, você vai ter uma corrente induzida, vamos pensar aqui agora, fazendo a regra da mão direita, ele vai ter uma corrente induzida que vai ser para cá, no sentido horário. Esse daqui vai ser o sentido da nossa corrente induzida. Então, ó, vou fazer de novo aqui, ó, pegar o verde e vou pensar nesse pedacinho da espira, que é ele que está aqui, ó. Nesse pedacinho aqui a gente tem uma corrente que está indo para cima e um campo que está entrando na folha. Então você vai ver que nesse pedacinho aqui você também vai ter uma força magnética no sentido contrário do movimento dele. Então, basicamente, vai sempre ter uma força magnética que está no sentido contrário do movimento dessa espira aqui. Isso faz com que a amplitude diminua, a amplitude de oscilação. O outro jeito que você tem para explicar isso, ou melhor, a perda de energia que você tem por trás disso, é que você tem uma corrente aqui e essa corrente tem o efeito Joule, né? E esse efeito Joule vai tirar energia da onde? Vai tirar energia do sistema. Então a energia mecânica ali vai estar sendo dissipada por essa corrente aqui, pelo efeito Joule. Então a alternativa correta é a alternativa que fala que a amplitude vai diminuir.